Saudações, eu sou Marcos Valério XR na madrugada de 13 de agosto de 2022. E esse vídeo, em parte, responde a uma provocação do Paulo Gabriel, né, que não é a primeira vez que eu faço, porque o Paulo Gabriel é um seguidor que há muito tempo me acompanha na internet, e aquele vídeo sobre respondendo crenças anticomunistas foram questões que ele me enviou, inclusive. E esse aqui, só que também tem uma dimensão mais pessoal, que é a respeito da minha necessidade de esclarecer mais algumas coisas, esclarecer mais as terminologias, o modo como eu sou bastante exigente com se utilize termos que têm um certo grau de precisão, e surpreendentemente, essa palavra lacrou, né, lacrar, que é da lacração, eu creio que ela tem um valor comunicativo elevado, ela é capaz de expressar com precisão um determinado conteúdo, apesar de ter surgido há tão pouco tempo, e de uma forma assim tão meio que informal, né? Mas basicamente quando se fala o lacrou, né, ele surgiu com essa expressão. A expressão na verdade surgiu lacrou miga. É basicamente para dizer que alguém foi muito bom numa determinada exposição, né? É uma aplicação mais especificada de uma gíria comum que é utilizada para dizer basicamente que você foi muito eficiente na sua explanação, ou foi muito contundente, ou atingiu em cheio, ou foi muito amplo. Quando se diz originalmente arrasou, matou a pau, disse tudo. Só que o Laclau ficou especificado em um determinado viés ideológico. Essa expressão surgiu basicamente em textos, né, que alguém dizia alguma coisa a respeito de uma determinada situação, geralmente por um viés evidentemente feminista, criticando questões de gênero ou qualquer coisa nesse viés que a gente chama hoje de identitário, de politicamente correto, de não sei o que lá, de ideologia de gênero, todos termos para contornar o fato que no fundo o que está se querendo dizer é a expressão de uma ideologia feminista. E aí a pessoa que vê essa exposição e gosta, passou, diz lacrou, fechou, encerrou o assunto. E o termo pegou, né? Então, até antes o lacrou miga, depois ficou só o lacrou, né? Isso é lacrar. É você basicamente fazer uma exposição, dizer alguma coisa que atende perfeitamente bem aos anseios de uma determinada ideologia, no caso, uma ideologia da neo-esquerda, no caso, a ideologia feminista, que recentemente tem se escamoteado em determinados outros temas, né? Em oposição, do lado da direita, do pessoal mais conservador, mais reacionário, também surgiu, ou passou a ser utilizado durante um determinado tempo, o mitou, né? O mitar, é mitou, mitei. Mas geralmente era para dar uma dimensão mítica, né? Entre aspas, a pessoas que faziam declarações mais conservadoras, mais críticas a determinadas questões progressistas, né? O próprio Bolsonaro, ele se consolidou como um fenômeno internetico, imitando, dizendo aquelas coisas assim que tem um público que acha, celebra muito e fica muito agraciado, né? Então, de uma certa forma, a gente pode dizer claramente que o mitar é ou era o lacrar de direita, assim como o lacrar é o mitar de esquerda. Mas o fato é que o termo mitou parece que ficou um pouco mais defasado, não está sendo tão utilizado. E hoje o termo lacrar não é mais utilizado pelos seus os usuários originais. Pelo contrário, ele foi sequestrado pelos seus críticos e transformado num tipo de substantivo, e é um substantivo mesmo, para se referir a determinadas coisas, em especial elementos ideológicos que são passados em determinados conteúdos de mídia, especialmente filmes, séries de TV, né, videogames, essas coisas assim, quando trazem conteúdos que são de uma ideologia, ou pelo menos que são vistos como se fossem de uma ideologia feminista. E eu gosto sempre de frisar esse ponto. Apesar de haver todo um fenômeno, uma amplitude de fenômenos que a gente associa à neo-esquerda, ao progressismo, alguns dizem pós-modernismo, os mais conservadores vão dizer ideologia de gênero, e está se dizendo muito identitarismo, mas o fato é que tudo isso não passam de formas de você não utilizar a palavra feminismo, que é a ideologia central de todas essas manifestações, né? Que já teve um determinado viés um pouco mais específico, mas depois foi se fragmentando, especialmente a partir da terceira onda, de modo que todos, sem exceção, todos os fenômenos contemporâneos do progressismo estão, de uma certa forma, embasados na estrutura do feminismo, inclusive o antirracismo, essas questões LGBT até bastante óbvias, até as questões relativas ao aborto, que é um tema que pode ser separado, mas no caso ele vem junto, até as questões de indigenistas, críticas as mais ousadas possíveis, até mesmo muitas questões ambientalistas já estão mais ou menos, de uma certa forma, conectadas a essa matriz de pensamento originária do feminismo de segunda onda. Bom, dito isso,
eu utilizo esse termo, assim, ainda que de uma forma meio frouxa, né? Porque ele, diferente de muitos outros conceitos que surgem, ele atende basicamente dois requisitos fundamentais para uma palavra ter seu poder comunicativo operante, né? Primeiro, ser conhecido por bastante gente, ele está bem massificado. As pessoas sabem o que as pessoas querem dizer quando eles usam esse termo. E segundo, porque ele tem uma precisão, ele está sendo aplicado com uma certa capacidade de realmente identificar determinados elementos dessa tradição ideológica e, na maioria das vezes, ele faz isso com um grau elevado de acerto. Às vezes temos alguns equívocos, claro, né? Mas, no geral, ele tem essa capacidade de identificar muito bem. E se eu uso é porque eu percebo isso. Eu não sei se esse termo vai chegar a ser reconhecido a um nível mais elevado, provavelmente sim, provavelmente vai, em algumas, se ele continuar do modo como está, em algum momento os dicionários terão que reconhecê-lo, mas o fato é que ele cumpre um propósito comunicativo muito mais eficiente do que outros termos que são utilizados até hoje, que perderam completamente a capacidade de se expressar. Né? Como, por exemplo, o próprio termo nazismo ou fascismo, que viraram adjetivos. Né? Quando as pessoas os utilizam, eles não, quase sempre, elas não utilizam como forma de identificar um fenômeno concreto, mas como você aplicar um rótulo a alguma coisa que você não goste. Sendo que esses, pelo menos, eles podem também ser usados como substantivos, porque existe um fenômeno muito claro que é nazismo, existe um fenômeno muito claro que é fascismo. Então, sim, dá para usá-los como substantivos, embora na maioria dos casos eles sejam usados apenas como adjetivos. Já a palavra, por exemplo, machismo, essa palavra eu não uso nem como substantivo, porque ela perdeu totalmente a capacidade de designar uma coisa real, uma coisa concreta. Por quê? Porque ela pode ser usada em sentidos absolutamente contraditórios pela mesma pessoa, e isso acontece o tempo todo. Mas vou deixar isso para um outro vídeo, que aliás eu devo há muito tempo. Então, nós vivemos numa situação, num universo de comunicações, onde muitos termos são usados de formas confusas, contraproducentes, confundem as coisas, tornam o entendimento das situações mais difíceis. Eu acho que esse Lacroix faz o contrário, ele consegue ser bem preciso, bem objetivo, bem direto. E nesse sentido, eu acho que o termo merece ser utilizado. Só que aí tem um problema. Via de regra, as pessoas que são criticadas com o uso desse termo não gostam da sua aplicação, óbvio. Então, elas vão reagir a ele e rotular as pessoas que o utilizam, porque afinal são, em geral, os antifeministas, os críticos dessa tradição que vão utilizar essa terminologia. Claro, e via de regra, as pessoas não gostam desse termo quando é aplicado contra a sua ideologia, apesar de que elas fazem isso consigo no contrário o tempo todo. Mas basicamente o termo lacrar ainda tem o mérito de estar sendo utilizado de uma forma bastante consistente para traduzir um outro termo que vem do inglês, que originalmente é completamente diferente, né, que é o woke, mas que é usado com o mesmo sentido. Né? O woke, que literalmente é no sentido de despertar, né, quando é para a mesma coisa, é para você apontar conteúdos que celebram a causa feminista, a mentalidade feminista. Então, só que isso foi utilizado durante mais tempo pelos seus próprios proponentes, né? Até que começou a ser meio que criticado, um pouco difamado, já deixando a situação um pouco mais assim sensível. Mas basicamente está sendo utilizado no Brasil o termo lacrar para traduzir woke, apesar de que as palavras são completamente diferentes. Uma é despertar, a outra é o lacrar no sentido de arrasar, de concluir, fechar o assunto, liquidar o assunto. Então tem uma diferença. No entanto, os idiomas funcionam assim, fazendo transposições de expressões que são originalmente muito diferentes. Por exemplo, em inglês você tem aquela expressão "It's not my cup of tea". Literalmente significa "esse não é a minha xícara de chá". O que significa? Eu não gosto disso. Não, isso não é a minha. Tô fora. A pessoa está falando sobre determinada temática e o cara diz "It's not my cup of tea". Ele não quer saber daquilo. Ou seja, você não pode traduzir isso literalmente para português que ninguém vai entender, mas existem outras expressões em português que têm o mesmo tipo de sentido. Então a gente usa, de uma certa forma, uma na adaptação da outra. Literalmente não é uma tradução, mas é uma adaptação que comunicativamente faz sentido. Algumas são mais parecidas, por exemplo, em inglês você está dizendo uma coisa e de repente você diz by the other hand. Traduzir literalmente seria pela outra mão, mas o que você quer dizer é que por outro lado. Está dizendo uma coisa, de repente você vai dar um ponto de vista diferenciado, e se diz por outro lado. Ou seja, são essas expressões que surgem pelo uso cotidiano, por inovações, por improvisos, e que acabam sendo incorporados no idioma,
e que originalmente, isoladamente, é impossível por uma pessoa que não faz parte daquele grupo idiomático pegar aquela expressão isolada e entender o que ele está dizendo, porque ela obedece a um contexto de uso que é muito específico dos falantes daquele idioma. Apesar de tudo isso, o grau de precisão com que o termo lacrar está sendo utilizado para se referir a essas questões woke é bastante alto. E não há dificuldade, não há perda de sentido quando um traduz o outro, apesar das suas sutilezas, essas suas problemáticas. Bom, isso aqui foi 10 minutos só para explicar e justificar por que sim, eu uso esse termo e não vejo problema em utilizar esse termo. E quanto àqueles que vão chegar e dizer que vão repudiar o uso do tal termo, eu só posso dizer que eles só o fazem por viés ideológico, porque aquele termo aponta coisas, vai contra a ideologia deles. Então, azar, a vida é assim. Mas dito isso, então vamos ver. E como que tem sido a aplicação em geral desta temática? 90% dos casos com relação a produtos de mídia. Pessoas vão dizer, série da Netflix é lacração pura. Não sei o que lá, tá lacrando. E via de regra, isso está dizendo uma coisa razoavelmente precisa. Acabei de ver, por exemplo, um episódio de Sandman no Netflix. Está sendo bastante comentado, né? E as pessoas estão dizendo, porque Sandman está lacrando. Sim, está lacrando, está empurrando vários conteúdos de viés ideológico feminista, é verdade. Só lembrando que alguns deles já estavam até na obra original do autor. Isso por si torna uma obra ruim? Não, eu sempre gosto de apontar isso. O fato de você apresentar conteúdos de uma ideologia não faz com que uma obra perca seu valor ou ganhe um valor adicional. Isso pode ser feito de formas inteligentes ou não. Mas isso tem sempre um preço a ser cobrado da obra em si. No caso do Sandman, eu não terminei de ver ainda, mas possivelmente vou fazer um vídeo a esse respeito. Me parece que ele é um caso um tanto mais sofisticado e um tanto mais profundo da lacração. Até mais eficiente e, por outro lado, também mais perigoso. Eu já elogiei abertamente que filmes que têm essa perspectiva feminista escancarada, como, por exemplo, As Caça-Fantasmas, que eu acho simplesmente melhor que o filme original, apesar de que o que veio depois, o Caça-Fantasmas Afterlife, é muito melhor. Eu digo que Capitã Marvel é o filme mais feminista desse universo de super-heróis. Mas, e não digo, eu pessoalmente não gosto muito do filme, mas eu não digo que o filme em si é ruim. Já, por exemplo, Thor Ragnarok eu acho uma desgraça, e também escancaradamente feminista. Então você tem formas de você utilizar e fazer isso. Né? Sem contar aquelas produções mais antigas que já foram identificadas como fenômenos parecidos, como eu sempre gosto de citar a Buffy Caça-Vampiros, né, que na época, década de 90, já foi acusada por entidades conservadoras de ser a série com valores assim que não eram amigáveis, né? Então eles criticaram muito. E de fato, ela já antevia uma série de elementos que seriam massificados posteriormente. Só que era feito com um certo grau de simpatia e de honestidade, assim, que torna a situação facilmente administrável. Né? Nunca me encontrei, quando eu continuo gostando da série até hoje. Algumas outras acabam se tornando insuportáveis. Já citei vários casos aqui, mas eu não vou me especificar muito. Não. Nesse exato momento, o pessoal está falando muito da questão do Prey, né, do último filme do Predador, que eu também não vi ainda, então também eu não vou me abster de comentar, apesar de que tem uma intenção clara, evidente, de fazer esse tipo de contenda, de passar essa mensagem do empoderamento feminino, que eu acho um tanto anacrônico de você fazer isso uma tribo Comanche. Aliás, é uma coisa que tem seus elementos correlatos aqui no Brasil, por exemplo. Outro dia estavam celebrando aí uma cacica de uma tribo indígena. Isso é uma situação bastante problemática, porque ao mesmo tempo que você visa querer respeitar as culturas de povos tradicionais, você empurra um negócio que é 100% ocidental. Gente, sinto muito, não existia cacica em nenhuma sociedade tradicional indígena, nunca teve. Não tinha mulheres guerreiras na sociedade Comanche, viu? Simples assim, aceito o fato, mas não tinha. Então, em que sentido você está respeitando o teor de uma cultura se você empurra nela um conteúdo que é totalmente anacrônico, um conteúdo do nosso tempo local agora e recente, né? Nem uma coisa assim que está consagrada. Se bem que existem muitos exemplos de mulheres guerreiras na história, sim, mas todos são em civilizações bem mais desenvolvidas. Na China teve casos, teve na Índia, na região do Oriente Médio, Japão. Ou seja, então sempre teve esses exemplos pontuais de mulheres guerreiras, mas não em sociedades, em sociedades indígenas, que eu saiba, eu não conheço relatos a respeito. Existem até mitos e lendas,
mas casos concretos não. Mas assim, falei demais. Vou deixar para comentar esse Prey, né? A Caçada, assim que eu vi-lo. Eu assisti recentemente Top Gun Maverick, fiz um vídeo sobre ele. Ele foi acusado de ser o contrário, de ser um filme anti-lacração. Eu não acho que chegue a esse ponto. É apenas um filme que não tem, ou tem pouquíssima lacração. Tem alguma? Tem. Por exemplo, eles colocaram uma piloto de caças na unidade de elite lá dos Estados Unidos, uma mulher. É absurdo? Não. Já existiram mulheres pilotos de caça. Israel tem mulheres pilotos de caça, sim. Já apontei várias situações aqui em alguns vídeos. Mas, assim, é bem improvável que ele estivesse naquele grupo de elite ali, né? Também colocaram um latino, um negro. Então, tem essas pequenas forçações, assim, elas não chegam a ser tão problemáticas, porque elas apenas são uma extrapolação de uma possibilidade real, possibilidade que está dada. Pode sim acontecer. É incomum. Provavelmente, se você for lá na academia de elite dos Estados Unidos, você não vai ver nenhum piloto que não seja branco. Mas não é impossível que tenha um, e não altera a estrutura daquela situação militar, daquela situação tecnológica, se for colocado. A única crítica que eu faço é que no caso de Top Gun é muito improvável que aquela mulher ali fosse capaz de suportar o mesmo nível de aceleração que os pilotos homens suportariam, considerando que eles fizeram manobras que colocavam assim, praticamente 9G, né? Então tem esse problema fisiológico também. Mas assim, deixando isso de lado, essa temática ela vai continuar aparecendo, porque o modo como isso está acontecendo e vem acontecendo na mídia é notório. Nós estamos prestes a estrear em algum momento no Amazon Prime a nova série do Senhor dos Anéis, né, que é Os Anéis do Poder. E essa série está gerando uma polêmica terrível porque está sendo acusada de ser severamente lacradora. Inclusive, o resultado das pessoas que já sondaram, que já viram a série, parece que foi tão problemático que eles voltaram para a edição, estão tentando atenuar a situação, mas o material já foi revelado, desagradou a fanbase de forma generalizada. Então, sim, não sei, tem que ver como é que vai ser a situação. Dificilmente eu emito minha opinião sobre algo que eu não vi, né? A única exceção, vou dizer aqui mais uma vez, é o seriado da Batwoman, né? Batwoman que simplesmente o trailer do seriado me afastou, né? Porque o trailer do seriado mostra uma série de coisas que realmente foi extremamente hostil para um público mais tradicional, né? Mas bem, para não me repetir mais, o ponto é que essa questão da lacração, por mais que tente levantar algumas polêmicas, algumas questões assim, boas sensibilidades, eu acho que é uma terminologia que está sendo usada com um certo grau de eficiência. Você pode ver todas as pessoas, toda a galera que já é mais conservadora mesmo está utilizando escancaradamente, e a galera que não é, pelo menos reconhece o uso do termo, entende o que estão dizendo quando estão utilizando a palavra. Isso que é o importante. Não importa se você gosta ou se você deixa de gostar. O que importa é se a palavra comunica algo inteligível. De modo que não só o seu grupo, ao utilizar aquela palavra, se reconhece, mas até mesmo o grupo adversário sabe o que você está querendo dizer. Então isso satisfaz os dois critérios fundamentais para que uma palavra tenha sua capacidade comunicativa preservada, ou seja, um amplo reconhecimento e uma precisão comunicativa de conseguir apontar com um certo grau de eficiência a coisa que ela está de fato se referindo. E todo mundo entende o que isso significa. Ela denuncia o viés ideológico da pessoa que está utilizando? Sim, e eu não vejo problema com isso. Acho pelo contrário, acho que deve você ser um pouco mais honesto na utilização de suas palavras, ainda que você possa utilizá-las também de uma forma mais neutra, não é problema. Mas assim, sim, eu defendo a utilização dessa palavra, que aliás responde a pergunta do Paulo, né? Se o sujeito não gosta do uso, certamente porque tem um viés ideológico contrário, e aí para isso não posso fazer nada, eu não posso obrigar alguém a gostar do meu posicionamento ideológico. Eu posso, no máximo, fazer com que ela compreenda o meu posicionamento. Se eu me expressar, ela entendeu minha linha de raciocínio, aí ela que vai decidir se ela acha que se ela compreendeu ou não, se ela tem contra-argumentos ou não, e daí vai decidir se gosta ou não. Via de regra, o que acontece é que as pessoas até entendem linha de raciocínio, não conseguem contestar, dependendo do caso, não sabe o que dizer e não gosta, porque infelizmente, são ideologias que foram tomadas por um certo nível de irracionalidade, né? Tem um caso recente, que eu não vou citar aqui, mas é de uma colega de Facebook, né, que vive postando, sempre teve viés à esquerda total, pegando tanto a esquerda econômica quanto a esquerda cultural,
E é dessas pessoas que insiste que dá para você promover uma luta de classes, dá para confrontar o capitalismo abraçando todas essas pautas que o capitalismo despeja assim, goela abaixo. E é só mais um dos exemplos quando eu mostro, tá, mas se você está vendo que essas pautas são celebradas pela totalidade das megacorporações, todas as grandes fundações, todos os grandes bancos, toda a nata do capitalismo global endossa, propõe e estimula isso, como é que você acha que fazendo o que eles querem você pode confrontar o capitalismo em si? Ninguém tem resposta para isso. Então o que eles fazem? Eles silenciam e fogem, não tem outro jeito. Que é a admissão tácita de que você não tem mais condições de lidar racionalmente com aquela temática. Você foi capturado, foi preso numa armadilha ideológica que já está mexendo apenas com as suas pulsões emocionais e te manobra de uma forma para lá e para cá. Isso sempre foi o que eu procurei evitar. Isso sempre foi o que me repudiou a ideia, o repúdio pessoal, né? De não ser racional em alguns aspectos. Eu posso até cometer erros, mas se alguém chegar e expor uma argumentação boa em relação a algo para contrariar a minha visão, se eu não tiver um jeito de neutralizar, de refutar aquela abordagem ali, eu vou ser obrigado a dar razão à pessoa, não tem outro jeito. E vou ter que buscar uma alternativa de pensamento. E, infelizmente, eu não vejo essa disposição em muitos desses grupos ideológicos, em especial esses que a gente acaba juntando em determinados grupos, né? Tanto os conservadores aqui, os progressistas ali, os liberais acolá, até os nacionalistas, agora, todo mundo tem a sua afetação, tem o seu grau de se fechar numa determinada redoma, que está disposto a defender, mesmo apesar de alguns problemas que eles mesmos detectam, que é exatamente o que eu não faço. É por isso que eu acabo não ficando em grupo nenhum. Porque quando eu entro num determinado grupo, num determinado movimento, e frequentemente estou sendo convidado a participar de alguma coisa, tudo bem, eu posso até ter uma afinidade esmagadora, de 90 e tantos por cento eu concordo, mas em algum ponto ali, e com relação a isso, ó, se esse negócio que não está claro para mim, eu não vou defender, simples assim. E aí sim, o movimento em si exige que você faça uma defesa daquele ponto ali, sem que você se sinta à vontade e sem que você perceba que aquilo tem uma racionalidade posta à prova, essa defesa eu já não faço. Então eu acabo não servindo muito para participar de grandes movimentos, pelo menos no sentido assim, argumentativo, ideológico. Assim. Posso até participar de uma questão prática. Né? Para questão prática, não tem nenhum problema. Mas assim, num nível de pensamento mais sofisticado, não. Então, basicamente, o que eu queria dizer é isso, é explicar um pouco sobre essa questão da lacração, o que é essa terminologia, por que eu acho que a terminologia é viável, está funcionando, aplicar alguns exemplos. Eu preciso desenvolver mais algumas temáticas a esse respeito, especialmente fazer mais críticas de filmes, para ver onde que eles estão levantando essa questão, onde que eles estão realmente pregando alguma coisa nesse sentido. E também, inclusive, eu devo alguns conteúdos, mas a esse respeito, é melhor fazer um vídeo específico sobre esse problema da palavra machismo, mas o próximo vídeo que eu vou fazer provavelmente é sobre o documentário What's a Woman, né? O que é uma mulher, que eu assisti o documentário e achei interessante, mas tem muitas críticas a ele, teria muitas coisas a dizer, mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Fiquem atentos ao canal, por favor, se inscrevam, curtam o vídeo, ajudem a compartilhar, considerem se tornar um membro. Eu sou Marcos Valério XR, na madrugada de 13 de agosto de 2022. Muito obrigado por sua atenção.